O presidente Lula segue na liderança da corrida eleitoral do ano que vem, segundo a pesquisa divulgada pelo site Poder 360. O pré-candidato do PT, também vence todos os demais em um eventual segundo turno. Mas, se as eleições fossem hoje, Sérgio Moro teria a menor diferença entre os pré-candidatos testados contra Lula, segundo essa simulação do Poder Data, que é a divisão de estudos do site de notícias. Vamos ao vivo, direto a Brasília. Conversar aqui com o Josias de Souza. Tudo bom, Josias? Bom dia, prazer falar contigo novamente. Essa pesquisa traz números importantes, a gente sabe que ainda falta bastante, né, para a eleição do ano que vem, mas os números vão vindo na medida que as pesquisas vão chegando. O ex-presidente Lula segue liderando todos os cenários, mas Sérgio Moro se coloca como uma possível pedra no sapato, por exemplo, para o próprio presidente Bolsonaro, pelo menos é o que dizem os números até aqui. Você concorda ou discorda, Josias? Bom dia. Sabe o que mais... Bom dia, Diego, prazer tê-lo aqui. O que mais me chamou a atenção nessa pesquisa, Diego, que é um reflexo, um retrato do atual cenário eleitoral do Brasil, não é a resistência do Bolsonaro, nem a pujança do Lula. O que impressiona, de fato, é a debilidade daqueles que se apresentam como alternativa à polarização. Nessa sondagem, divulgada pelo site Poder 360, 7 candidatos da chamada terceira via não dão um Bolsonaro. Seria razoável esperar que, numa conjuntura marcada pelo desgoverno de um personagem que tem os 2 pés fincados no atraso, os seus adversários estivessem numa situação mais favorável. O Lula se mantém ali numa liderança confortável. Se a eleição fosse hoje, ele chegaria na frente, no primeiro turno, oscilando entre 34% e 36% das intenções de voto, conforme o cenário. Ele prevaleceria no segundo round sobre todos os rivais. Então, tem ali o Moro com uma diferença menor e tal, mas o essencial, a informação a ser retida é que o Lula vence todos os seus adversários numa disputa direta, um tete-a-tete de segundo turno. O Bolsonaro continua ostentando a segunda posição, variando ali de 27% a 29%, e não há um candidato competitivo na região que se convencionou chamar de centro. Juntos, os 7 candidatos que ralam nessa área somam 25%. Portanto, estão atrás do Bolsonaro. Os presidenciáveis da terceira via só alcançam o presidente Bolsonaro se for adicionado a esse congestionamento o percentual atribuído ao folclórico Cabo Daciolo, que oscila na pesquisa entre 2% e 3%. Aglomeram-se num intervalo entre 0% e 9%, o Ciro Gomes, o Moro, o João Dória, o Eduardo Leite, o Henrique Mandetta, Alessandro Vieira, o Rodrigo Pacheco e o Dávila, que é o candidato do Novo. O Tocqueville ensina, Diego, na sua obra O Antigo Regime e a Revolução, o seguinte: não é indo sempre de mal a pior que se cai numa revolução. Significa dizer que a sociedade ela suporta qualquer infortúnio quando não enxerga uma porta de saída. E, por enquanto, afora a saída pela esquerda, que é oferecida pelo Lula, o que há diante do eleitorado é uma via que conduz a um paredão. Tem o Bolsonaro, o Lula. E o fato de existirem vários candidatos dispostos a retirar o Bolsonaro do segundo turno, batendo com a cabeça na parede, não significa que a parede vai virar uma porta. Na política sempre há a alternativa do diálogo, mas as 2 principais características dessa terceira via são o excesso de cabeças e a carência de miolos. Então, hoje nós temos esse cenário. É um cenário que tem Lula lá na frente, Bolsonaro em segundo e um monte de candidatos nessa terceira via com uma disposição enorme de bater com a cabeça na parede sem produzir nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de negociação que possa abrir
essa porta alternativa que todos esperavam que viesse ao centro. Não veio, e não há, por hora, perspectiva de que venha. Um posicionamento importante aqui do Josias. Agora, Josias, nesse bolo que virou essa briga para ver quem assume a terceira via, por exemplo, a presença do Moro esvazia Ciro Gomes, no sentido de ele não conseguir sair desse percentual aí que ele já demonstra, pelo menos nas últimas pesquisas, ter estagnado? A presença do Moro complica, dificulta a tarefa do Ciro Gomes, né? Porque se você considera que há, entre os eleitores brasileiros, pessoas que não querem votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, é a turma do nem, e que essas pessoas estavam olhando para o Ciro ali com uma possibilidade, porque já é uma licenciosidade poética você chamar o Ciro Gomes de candidato de centro, mas muita gente estava olhando para ele com essa disposição. Bom, para evitar ali os dois extremos, vamos aqui de Ciro Gomes. E a entrada do Sérgio Moro no jogo, no tabuleiro, no xadrez, dificulta essa tarefa do Ciro Gomes. Ele vai ter que ser muito mais convincente para conquistar esse eleitorado que estava desembarcando do Bolsonaro, ou com disposição de desembarcar do Bolsonaro. Então, dificulta a tarefa, dificulta também a tarefa de outros candidatos. O João Dória, por exemplo, tinha o sonho de chamar o Sérgio Moro para ser vice dele. O Sérgio Moro está na frente do João Dória, então é improvável que ele aceite essa ideia de ser vice do Dória. Então, dificulta a tarefa de todo mundo, do Ciro, do Dória, do Eduardo Leite, que está um pouquinho atrás do Dória. Então, o que parece claro é que, se essa gente não sentar para conversar, se o número de candidatos não for reduzido, você facilita a vida do Lula e também do Bolsonaro.